E aí pessoal, beleza? Eu sou o Fábio Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje é uma licença poética. Eu quero conversar com vocês. Na verdade eu tenho feito várias licenças poéticas, né? Mas eu tô confortável porque tem bastante vídeo já pronto para subir, programado. E eu tô com novos tópicos muito legais para ter uma conversa um pouco mais assertiva com vocês, mais didática. E mais confortável ainda porque eu tenho vários vídeos aqui, né, específicos, primeiro para quem está tentando parar de usar, vivendo os momentos iniciais de abstinência. Cara, são 500 vídeos, então tem muito conteúdo. E eu tô me sentindo à vontade em compartilhar com vocês, sem contar os meus 5 livros publicados, né? Então, eu quero falar hoje um monte de coisa misturada, depois eu invento um título. E te convido antes para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda. Te convido para ser membro, caso você não seja e queira. Tem vantagens bem legais, porque são vídeos que eu subo antes somente para membros e depois que eu deixo liberado aberto, né? E ainda assim tem vídeos exclusivos só para membros, onde eu trago assuntos mais íntimos. E a recíproca na minha participação de comunicador, né, entregando aqui um trabalho, onde por apenas R$ 5 você contribui para que eu continue nesse trabalho. E também tem os meus livros, caso você queira comprar, que é livrariaatlântico.com.br. Te convido para assistir esse filme até o fim, para que haja também, né, uma linha de raciocínio. E talvez seja um vídeo longo, porque eu tô com muitas coisas no coração, muitas coisas vieram acontecendo, e eu acho que o ponto de partida do que eu quero falar é o seguinte: junto, né, toda a frustração no aspecto em me profissionalizar, ter títulos, conseguir me posicionar, eu recebo muito carinho, sabe? Muitas críticas construtivas e positivas, e eu sempre executo elas quando eu acredito, né? Então, na verdade esse canal ele começou com um amigo meu falando para eu transformar isso em algo mais direcionado. Aí, vez ou outra eu recebo alguma coisa e vou me adaptando. Disseram para eu fazer cortes de vídeos, os shorts, elaborar algum tipo de arte, vídeos mais curtos, para eu não ser tão expressivo em alguns momentos e trazer um pouco mais de clareza. E tudo isso nós temos aqui. E aí entrou o aspecto da monetização, que me deixou bastante excitado, eufórico, pela necessidade do capital. Só que eu acho que eu encontrei, ou estou encontrando, não sei, que realmente o trabalho que eu quero fazer e que eu sei fazer, tudo bem, tem essa participação de comunicador que flui bem, né? Tem os meus livros, que eu não consegui ainda receber porque eu necessito de um montante para receber. O aspecto do trabalho terapêutico é um dos trabalhos assim onde eu realmente me encontro pronto. E esses dias eles foram muito interessantes, muito intensos. Eu tenho feito trabalhos muito bons com as pessoas que se identificam comigo, né? Eu acredito muito nisso, que eu estou aqui somente aqueles que se identificam e traduzem para as suas verdades e criam assim seus próprios caminhos. Os meus jargões aqui, eles são reais, né? Eu acredito que eu sou um cara falho, cheio de erro, que eu não sou dono de nenhuma verdade. Para mim tá mais do que claro que eu trabalho o sentimento por uma clareza de raciocínio, para melhores comportamentos.
Mas eu tenho conhecimento de sobra para trabalhar no aspecto inicial para quem nunca fez nada e quer parar com álcool e droga, aqueles que querem retomar, só que principalmente aqueles que querem se manter sóbrio e abstêmio. Tem também um outro braço, né, no aspecto de redução ou exclusão de alguma coisa. Tem as realidades das migrações, tem as distinções que são muito conflitantes, né? Quando tem principalmente um vício em álcool e drogas. Todos os outros vícios, né? Hoje a natureza em vício em remédio, que também é muito forte. E por um acaso, as realidades da depressão, do borderline, do bipolar e a ideação suicida são coisas constantes que vêm a mim. E não só isso, né? Pessoas que convivem também com um adicto, né? Para deixar bem simplificado, também vem bastante a mim. Só que aí dentro de todo esse processo, eu tô começando a entender de fato o que sou. E é interessante porque nessa semana tem bastante vídeo aí que eu tenho compartilhado as minhas dificuldades em aspecto inclusive de surto, né? Muito desespero, muita angústia, muita raiva. Porque o mundo digital ele traz hoje algumas importâncias que não tem uma atenção a de repente um propósito ou um primado substancial, né? Se pegarmos numa totalidade, é que isso acontece muito mais no Ocidente e em países consumistas. Países que têm mais tradições, até mesmo de aspectos culturais, eles têm uma perspectiva diferente, né? Os valores ainda são diferentes. De novo, ônus e bônus, todos temos uma série de dificuldades. Mas existem técnicas para que você se destaque, né, na realidade digital e que, cara, eu realmente eu não tô afim de fazer. Eu sou super aberto a aprimoramentos e melhoramentos no aspecto de trabalho, assim como eu estudo, compartilho, pergunto, aceito críticas construtivas, mas tem algumas que eu não acredito, sabe? E, cara, eu explodo recuperação. Porque a recuperação ela é um nome muito simplificado de toda a minha natureza fenomenológica e existencial. E isso habita em mim há muito tempo. E é até interessante, né? Porque eu proclamo aqui muitos nomes, eu deixo como frente, né? Por exemplo, antroposofia, filosofia, psicanálise, psicologia, essas variações, né? Fenomenologia, existencialismo, mas em nenhuma delas eu tenho formação e nem me preocupo em ter. Gostaria, para pelo menos validar, né, e me deixar aqui um pouco mais notório, com uma credibilidade, um título. Só que o mais impressionante para mim é que eu estudo, né? E quanto mais eu estudo, cara, mais eu vejo como o budismo explica. E já aí pode ser super conflitante para quem está desse lado e não conhece o budismo tão profundamente. Obviamente que eu não conheço a totalidade, mas eu conheço bastante. E mais do que isso, né? Eu li talvez 10 livros de Jiddu Krishnamurti e
eu peguei emprestado para mim o que ele repete em todos os livros, né? Que ele só tá ali para que cada um descubra a sua própria verdade. E isso é muito real para mim. Então, as minhas grandes alegrias hoje é que nos trabalhos terapêuticos que eu tenho feito, as pessoas estão conseguindo por si terem construções de raciocínios e identificações dos sentimentos. E isso para mim é maravilhoso. Elas estão encontrando os próprios caminhos. De novo, né? Diferente de uma pessoa que conversa comigo. Tem pessoa que eu só dou oi, tem pessoa que eu converso mais um pouquinho, tem pessoa que eu converso há um ano praticamente. Só que é diferente, né? Porque um trabalho terapêutico em vício, inclusive, como eu acredito, é necessário uma comunicação constante, sabe? Encontros, se necessário. De novo, né? O limite, o respeito é sempre meu. Eu tenho que estar sempre pronto. Mas há uma sensibilidade diferente, né? E eu realmente tenho um conhecimento bem amplo sobre várias coisas. E eu tô dizendo tudo isso porque essa semana, especificamente essa semana, hoje é sexta, dia 16 de novembro de 2023. Eu estava dormindo agora com meu filho, que acabou de dormir, mas ainda está relativamente cedo, né? São 9 horas. E eu decidi fazer esse vídeo. Hoje a minha mestra das artes plásticas me mandou uma mensagem. E agora eu peço uma licença bem poética, tá? Aos que me acompanham, talvez já seja mais fácil de entender. Esse vídeo eu acho que realmente eu vou subir só para membro, depois eu deixo ele público. Eu tenho uma seriedade em deixar tudo dentro da consciência, da razão, da medicina, das exatas, né? Cientificamente, quanticamente comprovado. Para mim isso é de suma importância. Mas eu não descarto o mistério e a sensibilidade em trabalhar o vício é ter acesso aos mistérios. Mais do que isso, é ter conhecimento de todas as possíveis manifestações dos mistérios, quando não todas, semelhantes que se associam. Então já é um assunto bem subjetivo que eu vou falar, né? Essa semana eu recebi... Cara, eu tô com um número na cabeça, mas talvez eu esteja até com vergonha de dizer esse número, porque pode parecer exagero. Mas pelo pouco que eu tô lembrando, desde conversas no Insta, no Zap, comentários no YouTube, no Insta, pessoas de diversas faces. Olha, eu vou dizer o número, talvez seja muito, mas é um número que eu vou dizer, inclusive achando que eu tô representando pouco. Desde segunda, vai. Certamente mais de 100 pessoas falaram comigo. E as coisas que eu recebi dessas pessoas, elas foram tão fortes, tão intensas, cara, que me reacendeu um propósito no qual eu nem imaginava que tinha. Eu já contei isso em um outro momento, eu vou compartilhar com vocês. Entra num aspecto de egocentrismo e de prepotência, tá? Até mesmo de esquizofrenia. E eu tenho tudo isso muito bem trabalhado,
de uma, de uma forma muito racional, né, com discernimento, e isso não me consome no estado de delírio, alucinação. Mas aos 14 anos de idade, quando eu comecei a beber e usar droga, eu tive um surto, e dentro desse surto eu pensei, eu vou ficar drogado, viciado, eu vou saber o que é, eu vou conseguir vencer e eu vou contar pro mundo como é. Eu tinha esquecido disso, eu lembrei uma outra vez e já compartilhei com vocês. É uma arrogância e um mecanismo de defesa em vaidade de um adolescente. Em contrapartida, de novo, né, entrando num aspecto de prepotência, mas não sou eu que estou dizendo isso, são vocês. Então, talvez eu esteja tentando aceitar também essa face, né? Eu gosto muito do também, porque eu não acredito em nada definitivo e absoluto, né? Exceto a morte como única certeza da vida. Todas as outras, elas são variáveis e temporais, conforme evolução, para que haja comprovação. O que está chegando para mim faz com que eu enxergue de uma certa forma que quanto mais natural eu sou, seja assim mais calmo, virado no apocalipse, chorando ou cuspindo fogo, mais eu consigo, novamente aos que se identificam, independente de usar ou não usar, deixar de uma certa forma lúdica algum tipo de entendimento de todas as possíveis manifestações no que confere o vício e a recuperação. E óbvio que existem muitas outras, né? Até porque eu retrato as minhas e algumas compartilhadas. Existem outras muito mais profundas, né? Estado de rua, cracolândia, crime, tráfico, prostituição. São coisas nas quais eu não trago porque eu não vivi. Passei por ter próximo, mas não convivi. Então eu acabo trazendo relações de pessoas que de uma certa maneira tiveram um nível ali, né, intermediário, mas ainda assim chegaram numa degradação muito profunda, quando não todas as dificuldades no aspecto da saúde mental. Então o que chegou para mim nessas 100 pessoas, que certamente são mais, de segunda até hoje, cara, são coisas maravilhosas, onde pessoas estão encontrando forma de viver melhor somente acompanhando os meus conteúdos, pessoas que convivem com adictos que estão começando a entender melhor os adictos, pessoas que estão completamente desesperadas em uso e encontram de repente uma esperança, diversas pessoas com tudo pronto para tirar a vida, tenta o contato, consegue, e consegue naquele dia não tirar a vida. E essas coisas elas
elas estão agora meio que encontrando com aquele meu devaneio dos 14 anos. E aí a minha história, pra gente começar a fazer uma conexão com tudo isso que eu tô dizendo e encerrar, é que quando eu comecei a publicar os meus livros e comecei a ter participações na mídia, eu já falei isso em outro momento, né? Caso você tenha se perdido, a gente está navegando na subjetividade de possíveis qualidades energéticas e espirituais, tá? Místicas, esotéricas, como eu falei lá no início. A partir do ponto que eu disse que eu tento trazer tudo para a razão. E a licença que eu pedi para falar de algumas coisas mais subjetivas. Todas as minhas escritas, elas têm uma participação subjetiva. A minha sensibilidade, a minha atenção, o meu trabalho, a minha entrega, por mais atento e dentro de estudos reais, literatura, academia, ciência, medicina, experiência compartilhada, experiência própria, etc. e tal, há também uma participação subjetiva, mas apenas de aspecto atento. E, mais do que isso, estar realmente pronto em toda e qualquer situação, prontificar-me a ter o que dizer e orientar. Falando do trabalho específico, tá? Isso acontece bastante com as pessoas que eu converso, mas, cara, para vocês entenderem, o meu trabalho terapêutico é uma coisa, conversa é outra, livro é outra, comunicador aqui é outra. Eu acho que é só isso que eu tenho até hoje. E todas as pessoas que disseram pra mim, que vêm, né, constantemente dizendo e compartilhando, que eu sempre falo que é recíproco, eu já fiz até um vídeo falando um pouquinho do que eu vou dizer agora. Todas as respostas que eu recebi dessas pessoas nessa semana fizeram com que eu me conectasse novamente ao propósito real. Eu acabei me preocupando muito no aspecto da monetização, vocês me confortaram para que eu possa deixar os anúncios. Estou passando a burocracia em receber, que ainda é bem difícil, é um valor baixíssimo. E só. Eu não vou abrir de novo para ficar compartilhando as dificuldades. Porque eu quero deixar essa mensagem, tentar deixar essa mensagem assertiva no propósito que se reacendeu. O real propósito em estar aqui, ele é muito verdadeiro em compartilhar as minhas experiências, os meus estudos, as minhas técnicas, independente de trabalhar comigo ou não, conversar comigo ou não, para que cada um encontre sua verdade, externalizando as minhas transparências e honestidades conforme eu enxergo. Eu acredito que cada um possa traduzir para sua verdade. E eu falo de vício, né? Eu falo de depressão, eu falo de suicídio, mas eu estou aqui para a solução, né? E o meu trabalho, ele é muito em cima de um autoconhecimento.
tô com dificuldade de dizer o que eu quero, mas eu acho que eu vou compartilhar assim mesmo. Eu não vejo nada de YouTube, podcast, entrevista, palestra, nada. Já falei isso em outros momentos também. Eu estudo a vida. Eu estudo a mim. Existe uma atmosfera no vício que é fácil de entender pelo seguinte: basta ver quantos profissionais, quantas linhas e quantas frentes, de todas as ordens, qualidades e naturezas possíveis, místicas, esotéricas, espirituais, energéticas, científicas, medicinais, comportamentais, cognitivas, psicológicas, psicanalísticas, investigativas, subjetivas, de todas as ordens, artísticas, esportivas, alimentícias, células separadas, elas não atingem por completo. Mas ainda assim é possível executar um bom trabalho. Eu falo que o vício não é uma matemática exata, porque se fosse, o que tem hoje de conteúdo por aí, inclusive as técnicas, né, de como se comportar, de como subir um vídeo, o tempo, a maneira, como falar, como equilibrar as questões hormonais, o que fazer, os rebates espirituais, as questões neurofisiológicas, os períodos, as propriedades de cada droga, a ambientalização, etc e tal. Cara, de fato são verdades. Mas todos esquecem disso, ó. Cada um tem uma digital. É de suma importância tudo isso. Mas o mais importante é a pessoa se permitir conhecer, executar, pegar emprestado, modelagens, etc. Executar, quando edificado, se assim quiser, criar o seu. E eu estou dizendo tudo isso pelo seguinte: as chagas universais, né, como eu falo, o sofrimento é uma linguagem universal. E quando a gente fala de vício, nós temos algumas realidades que são muito comuns. Lapso, recaída e volta ao uso, internações clínicas em instituições, ressocializações, reabilitações, anulação social, fanatismo religioso e espiritual, bloqueios, né, de quaisquer estímulos. Então cria-se um bloqueio muito grande,
onde ao invés da pessoa entender o que está acontecendo, ela somente se limita. E para todo limite há expansão. Veja o universo. Justaposto até a ciência, a medicina, também retardada pela régua temporal, fica desconexa a uma outra realidade da subjetividade do vício pelas percepções e sensações, mesmo que por delírio, alucinação e paranoia, mas ainda tão presente e registrado pelo tal como tal, que, novamente, se estiverem células separadas, elas não conversam. E hoje a minha mestra me chamando, eu falo mestra só para encher o saco dela, das artes plásticas, porque é óbvio que ela não é minha mestra. Mas hoje foi interessante porque, de fato, eu estou totalmente pronto para o meu trabalho. Eu me reconectei com o meu propósito. Eu quero e vou conseguir ganhar dinheiro como comunicador. Porque eu preciso. Eu quero e vou ganhar dinheiro com os meus atendimentos terapêuticos. Porque eu quero, preciso. Eu quero e vou ganhar dinheiro com os meus livros. Porque eu quero e preciso. Mais do que isso, porque eu tenho o que entregar. Porque o que eu estou fazendo vem junto com um propósito. Maior é o propósito. Eu me perdi um pouquinho porque eu vi que eu estava muito ansioso numa padronização e ou necessidade operacional das formatações. E aí eu consegui encontrar novos equilíbrios. Eu tenho a opção de não fazer. Eu tenho a opção de manter o que eu sou. E aí nessa semana, essas 100 pessoas, para deixar um número, e eu estando para ela, porque aí eu me reconheci como sou. Pois eu estive com elas, eu estou com elas, eu conversei com elas, eu atendi elas, eu trabalhei com as pessoas que eu trabalho, eu estive com meu filho, eu estive com a minha filha, eu estive com os meus familiares, eu estive com os meus amigos, eu estive com vocês, eu estive comigo. Comigo foi muito difícil. Foi muito sofrido. Vocês me ajudaram muito. Aí hoje pensando, né? Nossa, que falta faz um guru. Porque mesmo estando pronto e eu estou, como eu falo, né? Eu vim forjado anos para assim estar e estou. Eu não vou dizer de outros profissionais e locais porque eu não sei eles, mas eu realmente me envolvo. E de novo, com todo o cuidado de eu estar aqui para trabalhar e separar as coisas. Mas eu lido com pessoas muito boas, se esforçando de verdade. E dentro da ficção que eu já fiz num outro vídeo, tentando trazer para uma linha um pouco cética de entendimento, olhe pela linha quântica, tá? Que é mais fácil de entender.
As energias, elas são polares, né? Ora antagônicas, ora complementares. A negativo e A positivo. A formação do mundo no Big Bang, uma partícula densa habitando o vazio, contraiu-se e expandiu. Ainda assim a contração existe, gravidade. Ainda assim a expansão existe, massa negra. Simples, duas energias, tá? Considerando este fato, sem entrar nos aspectos micro e macro de outras naturezas que envolvem a droga, o consumo da droga na ótica de entretenimento, recreação, tornando-se vício, incluindo aqui, né, as semelhantes origens de todos os vícios, mas tendo como ponto de partida a droga, que é um título mais fácil de entender socialmente, quando não no seu primado de criação há uma possível solução, a distorção energética a fez possuidora de uma qualidade negativa, tá? Me acompanhe. Sendo assim, toda e qualquer ação feita em cima do vício, simplificando novamente a droga, é uma energia contrária a essa energia já existente e habitante de força negativa, pois ela se alimenta disso. Será que vocês conseguiram entender isso? Eu acho que sim, né? Por outro lado, todas as naturezas, então, dentro dessa ficção de energias positivas, que seria talvez um resgate dessa falha e ou uma ruptura desta energia conflitante, ela naturalmente entra em conflito, em combate de simples energias. Estão me acompanhando? Tão logo eu faço parte da energia positiva contra a energia negativa. Lembrando que eu não deixei de ser parte da energia negativa. Eu só não mais consumo-a, mas ainda assim ela se manifesta em mim. Mas eu já estou desse lado, hoje com uma atenção que está sendo ainda difícil para eu desenvolver, que seria da prevenção, porque eu nunca me vi assim, mas estou começando a ter essa atenção, mas muito mais no aspecto daquele que quer sair e se manter sem. Então eu não somente tenho que lidar com as minhas próprias energias ainda negativas existentes em mim, como invocar as minhas já positivas para anestesiar, estabilizar, adormecer, não importa o que seja das minhas próprias, e entrar neste campo para atender outros que ali estão e tentar trazê-los para que eles encontrem as suas. Vocês conseguiram visualizar o que eu quero dizer? Então a sensação que eu tenho, cara,
realmente de uma briga muito difícil. E por isso eu disse e pedi licença que seria uma conversa muito subjetiva. E eu nem entrei no aspecto espiritual, eu consegui traduzi-la de uma forma mais energética que fica um pouco mais possível, né? Para um ateu, um cético, um agnóstico. E isso eu preciso, inclusive, trabalhar em mim. Pois, ao estar constantemente com as energias negativas do vício e da droga, né? As minhas próprias e de todos os outros que eu estou me prontificando para estar, porque eu estou pronto, eu preciso constantemente trabalhar as minhas, aos que eu já consegui, porque eles quiseram e eles estão caminhando, eu continuo estimulando e sempre atento para que eles continuem trabalhando as suas positivas, ajudando com que eles não tendem às negativas. E eu preciso também descanalizar e ou transmutar, direcionar, excluir resquícios de energias que não são meus. E tudo isso eu estou dizendo porque as artes plásticas e o budismo faz com que eu entenda e trabalhe isso. A natureza de um bodhisattva é muito parecida com isso. Eu me identifico muito. Eu gosto dos símbolos, né? Só para repetir, caso você não tenha visto em nenhum post ou nenhum vídeo, e também não é uma totalidade, tá? É uma concepção um pouco mais racional do budismo. Budismo não é religião, Buda não é Deus, budismo não trabalha a espiritualização, budismo não é espírita. Calma, budistas, eu sei que também tem isso, mas, genuinamente, o budismo é isso. Só que o budismo ele traz uma série de questões alegóricas, simbólicas, representatividades, etc. e tal, que faz com que possamos entender todas essas naturezas enigmáticas e misteriosas, e isso é muito legal. E as artes plásticas também. E lembra no começo do filme, do vídeo, que eu falei sobre várias disciplinas que eu apresento aqui? Elas também compõem todos esses níveis de entendimento. E mais do que isso, a minha própria prática. Então, independente do que esteja acontecendo, eu certamente não canonizei, nem virei um paladino e nem ascensionei, muito menos iluminei. Eu vou, sei lá, de monte ainda. Mas eu me reconectei com um propósito, cara. Vou continuar tentando me aprimorar, preciso, né? Capitalizar, é meu trabalho. Mas ele será feito sempre dentro do propósito. Eu não perdi o propósito em nenhum momento. Ele só ficou confuso. Mas aí eu vi a importância de todo o meu trabalho. Como eu já vi em outros momentos, já tem vídeos onde eu falo sobre essas coisas. Então eu estou reforçando. Porque vocês estão fazendo isso para que eu acredite. Agora, para a gente encerrar, cada vez mais vocês estão sendo mais importantes para mim, porque vocês estão fazendo com que eu acredite realmente nisso tudo. E aí foi legal, porque eu brinquei com a minha mestra, né? Eu chamo ela de Malestra. E
para deixar um pouquinho de subjetividade, né, inexplicável aqui. Vamos deixar pelo menos uma linha de raciocínio, a sincronicidade e a consciência coletiva, tá bom? Ela me chamou porque hoje ela sentiu a minha presença nos ateliês. Nós trabalhamos anos juntos, com arte terapia, inclusive. Essa semana foi uma semana onde eu entrei em muitos conflitos, tenho os desabafos já aí. E aí eu recebi a mensagem dela, porque hoje mesmo, cara, hoje, sem brincadeira, eu acho que hoje, no mínimo, umas 20 pessoas vieram falar com coisas comigo que eu fiz 3 atendimentos hoje, que foi muito intenso, forte e recíproco no aspecto de continuar tentando, sabe? Porque uma coisa é parar de usar álcool e droga, que é o principal. Outra coisa é continuar sem usar. E outra é você tentar se transformar numa pessoa melhor. E é uma enciclopédia sem fim, onde você vai anexando livros com novas verdades, amor, bem, etc. Então hoje umas 20 pessoas confirmaram coisas muito intensas em valor amor ao meu trabalho, pois de fato eu me questiono se estou fazendo a coisa certa. E aí o checkmate foi a malestra pela sincronicidade, a consciência coletiva, dizer que me sentiu. E pode ter sido inclusive no instante onde eu senti falta de um guru, porque hoje eu me senti como um discípulo, talvez, que esteja numa jornada muito intensa, cansado, desgastado, como estou, mas sempre pronto, né? E ali eu só queria um conforto mágico, né? De consolo. E ela apareceu e disse: mas antes disso, vocês vieram e disseram, né? A sensação que eu tenho, pra gente encerrar, é que eu tô, pela primeira vez na minha vida, me dedicando em algo que eu acredito, lutando para continuar a fazer o que eu quero, estudando, me aprimorando, me dedicando, etc e tal, não deixando com que todas as dificuldades abalem os meus momentos necessários com vocês. Mas quando assim não estou e estou recolhido, a vida ela tá berrando. Não para, continua, é isso, só resiste, tá tudo bem, olha como tá tudo bem. E aí eu consigo olhar e reagir. Vocês estão trazendo essas respostas. O mais legal é que eu tô conseguindo aplicar isso pro meu filho, pra minha filha. Talvez não tanto pros meus familiares, posso melhorar. Pros meus amigos, sim. Com vocês, talvez eu não esteja também respondendo tanto às vezes como você gostaria. E eu tô sempre aberto a poder melhorar. Mas eu me reconheço cada vez mais presente para o meu filho, pronto, que envolvem diversas questões, né? Principalmente o aspecto físico, afetivo, educacional, etc. E vocês fazem parte disso também. Então, esse desabafo, essa licença poética é para deixar registrado isso. Eu hoje mandei mensagem para uma pessoa que eu conheci na internet, que é uma colega, que também trabalha aspecto de saúde mental,
Falei, olha, você também faz parte das minhas lembranças de motivação. Eu hoje consegui falar com algumas pessoas para saber se estão bem. Então eu sempre vou, sabe, reativando algumas coisinhas para poder manter mesmo diversas egrégoras em atmosferas, em pessoas que estão tentando ser pessoas melhores. Nós temos o ponto de partida, que é o álcool e a droga, né? Ou qualquer vício determinante, abstinência e dependência química. Mas, de novo, é muito mais sobre o aspecto da existência, o fenômeno da existência, da vida, as subjetividades, os mistérios, as comprovações. E é isso. Fica... eu acho que eu vou deixar como mais um desabafo. Eu fiz 7, né? Eu vou deixar esse como desabafo continuado, mas esse eu vou deixar para membro, porque tem bastante coisa bem sensível aqui. Eu vou deixar ele aberto para o dia 24 de dezembro e vou deixar uma chamada também. Então, ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Bom, vocês são membros, por isso que vocês vão ver antes. Mas quando ficar público, se você ainda não é membro e quiser ser membro da família FADQ, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E se quiser comprar os meus livros, livrariaatlântico.com.br. Valeu!